Talvez você esteja perguntando, e o que tem a ver isso com essa pandemia que assola o mundo? Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, alertou sobre isso. Jesus disse que antes dele voltar, na sua majestade e glória, sinais haveriam de acontecer. E dentre os tantos sinais, como o engano religioso, como as guerras e os rumores de guerras, os terremotos, as fomes, as pestilências, as pandemias, haveriam de acontecer. As epidemias deveriam de acontecer. Aconteceram no passado, estão acontecendo no presente, mas talvez nenhuma pandemia na história da humanidade tenha tido a abrangência tão ampla e tão profunda quanto esta, no que tange a atingir a todas as nações da terra. E nós deveríamos estar vigilantes, atentos, porque este certamente é um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora notem comigo que Pedro vai fazer uma análise dramática aqui nos versos 7, 10 e 12. Olha a figura que Pedro usa. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora veja o verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, note que está sempre no plural, céus, não só este céu que você vê a olho nu, mas o céu que você não enxerga, os mundos estelares, as galáxias, este vasto universo. E ele diz, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. E ele chega a dizer no verso 10, que também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora confira o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. A linguagem que Pedro usa é tão forte, é tão vívida, que nos choca. Os cientistas dizem que esta é a mesma palavra, por exemplo, para a desintegração do átomo. Parece que você não consegue ver esta cena em nenhum filme de ficção. É o universo inteiro sendo incendiado. É os céus se derretendo. A terra sendo atingida, os elementos abrasados se desfazendo e se derretendo, as colunas do universo bambeando, o teto do universo caindo incendiado, a terra toda incendiada. Você pode imaginar uma cena como esta? O livro de Apocalipse, no capítulo 6, versos 12 a 17, pinta este quadro de uma maneira dramática, quando diz que naquele glorioso dia do juízo de Deus, os homens, os mais poderosos, os mais ricos, os mais influentes, aqueles que têm mais poder nas suas mãos, não poderão escapar e tentarão fugir e se esconder, mas eles não poderão esconder, eles não estão com medo da morte, eles estão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus no seu juízo final. Esta é uma cena dramática. Esta é a cena do juízo final, que acontecerá imediatamente após a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Os homens estão negando, cadê a promessa da sua vinda? Ele não virá, e Pedro está dizendo, ele virá, e quando ele vier, os ímpios serão destruídos, os ímpios serão julgados, os ímpios serão condenados, e aqueles que negam esta verdade sofrerão penalidade de eterna destruição. Mas notem comigo, que o apóstolo Pedro vai levantar aqui uma questão que os falsos mestres estão tentando incutir na mente das pessoas: a dúvida, a incerteza. Cadê a promessa da sua vinda? Então Pedro responde no verso 8 assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Talvez um dos grandes riscos que muitos cometeram ao longo da história e que outros cometem ainda hoje é tentar marcar a volta de Jesus, é tentar dizer, não, Jesus volta nessa geração, essa pandemia aí é um sinal claro de que o anticristo vai surgir para dar solução. Então tem muita gente aí apressadamente fazendo essas afirmações, fazendo essas declarações que podem cair no ridículo, e nós não podemos entrar por esse caminho. Deus não vê o tempo como você e eu vemos o tempo. Eu e você só conseguimos entender o tempo no que tange a passado, presente e futuro, mas Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, no seu eterno agora. Para Ele 1000 dias é como 1 ano, e 1 ano é como 1000 dias. Então nós não podemos olhar para o tempo como Deus olha o tempo. Mas talvez você ainda pergunte, e por que está demorando tanto? Se você é um cristão, seus bisavós já falaram disso, seus avós já falaram da volta de Jesus, os seus pais falaram da volta de Jesus, você está ouvindo sobre a volta de Jesus, e talvez algum pergunte, mas por que ele não veio ainda? E Pedro responde isso no versículo de número 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que Jesus está, na nossa perspectiva humana, demorando, porque Deus está lhe dando mais uma oportunidade, mais uma chance de você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele e se reconciliar com Ele. É óbvio que esse texto também não está querendo dizer que então todos serão salvos, que o universalismo tem razão e que no final das contas vai dar tudo certo e ninguém vai perecer e ninguém vai ser condenado e todos estarão salvos. Claro que não é isso que Pedro está falando, até porque ele diz que Deus é longânimo para convosco. Ele está se dirigindo àqueles a quem o Pai conheceu e amou desde a eternidade, e essas pessoas precisam ouvir a voz de Deus, e essas ovelhas que ainda não estão a aprisco precisam escutar a voz do pastor, e Deus está dando a você esta oportunidade de se voltar para Ele, se reconciliar com Ele. É por isso que Jesus ainda não voltou. Bom, mas talvez você possa argumentar, bom, então se Ele é tão longânimo, deixa eu continuar vivendo do jeito que eu quero viver, deixa eu curtir um pouco mais a vida, deixa eu usufruir um pouco mais o mundo, deixa eu experimentar as taças dos prazeres que o mundo me oferece primeiro, depois então eu voltarei para Deus, eu me reconciliarei com Deus, depois então eu colocarei a minha vida nas mãos de Deus. Preste atenção, você não administra o seu amanhã, você não tem garantia de que estará vivo daqui a 1 minuto, já ouvimos isso no sermão anterior. O amanhã pertence a Deus, você é vulnerável, e talvez nenhuma prova é mais eloquente de que você e todos os restantes, todos os outros habitantes desse planeta são vulneráveis diante de uma pandemia quanto esta, que um vírus que você não pode ver a olho nu, bota as nações de joelhos. E mais, versículo de número 10 nos alerta, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Esse dia é inesperado, o ladrão não marca dia, hora, que vai chegar na casa de alguém, ele chega quando a pessoa não espera, e vai ser assim a volta de Jesus, quando os homens não estiverem esperando, Ele volta. Vai ser como nos dias de Noé, as pessoas compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E talvez você está fazendo até coisas boas, comprar, vender, isso é a dinâmica da vida, casar e dar-se em casamento, essa é a dinâmica da vida, e as coisas podem ser boas em si mesmas, mas se você está vivendo a sua vida sem levar Deus em conta, tudo o que você está fazendo pode ser um grande risco, porque não leva você a se preparar para a volta de Jesus, e a ordem de Deus é, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus.